enviou Jesus que nasceu pela ilha de Judá. Uma estrela brilhou naquele dia e a profecia se cumpriu. E olha, uma estrela procederá de Jacó e ela subverterão os povos. Toda língua, todos os povos um dia confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então que Ele possa ser a luz do seu coração, mesmo que estão tempestades e dificuldades.
Seja Ele louvado, engrandecido sempre. Quando o ano vem terminando, é bom a gente lembrar de quantas coisas aconteceram, de quantos livramentos Deus nos deu. E nos lembrar do fato de que é Ele quem tem nos dado o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Então que Ele possa ser sempre engrandecido por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, antes de ouvirmos a mensagem da Palavra de Deus nesta noite, vamos entoar um cântico que fala de agradecimento, um cântico bastante conhecido nosso, mas que fala de agradecimento. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, porque é por isso que Jesus veio, é para isso que Ele veio, para buscar e salvar o pecador. Possamos nunca esquecer desta verdade. E além de tudo isso, a Palavra de Deus nos diz que se Ele nos amou e nos deu o Seu Filho, Ele nos dará ainda com o Seu Filho muito mais, e tem nos dado sim. Então que Ele seja engrandecido e louvado. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Agradecer todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço,
orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença conosco nesta noite, Senhor. Neste momento, quando vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor esteja com teu servo, o pastor Sérgio, ele possa, ó Pai, ser revestido pelo teu Espírito, possamos ouvir, ó Pai, da tua palavra, Senhor, do teu coração para o nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Sérgio. Estamos um pequeno número, né? Porque as pessoas estão aí em ritmo de festa, né? Na minha igreja hoje também lá pela manhã, né? Tivemos uma ausência aí significativa, né? Porque a gente compreende o momento que muitos, né, já estão aí ou viajando, né? Ou cuidando de alguns preparativos, né? Recebendo algumas pessoas em casa. Então é um momento que faz parte, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui novamente. E eu gostaria de meditar com os amados irmãos. Da última vez em que eu estive aqui, nós falamos um pouco sobre a chegada do rei, né? Que é o que as pessoas celebram nesse período, né? As pessoas se lembram, e eu disse na minha última mensagem, que normalmente as pessoas se lembram de Jesus em duas épocas do ano. Digo, né, a maior parte das pessoas. Natal e Páscoa, né? Ou seja, a Sexta-feira Santa, né, que as pessoas aí trazem à memória a sua morte, e o domingo, né, a sua ressurreição, e depois, um pouco mais à frente, o nascimento de Jesus. Então as pessoas vivem quase que um ciclo, né, de Páscoa e Natal, né? Páscoa e Natal são os momentos que as pessoas trazem à memória o nome de Jesus. Mas a gente sabe que ser cristão vai muito além, né, dessas datas comemorativas. Até porque são datas que nem temos uma precisão, né, uma exatidão em relação às datas que nós comemoramos, né, o Natal e a própria Páscoa, né? Então, pode ser que tenha realmente sido no dia 25 de dezembro, pode ter sido 22, 23, né? A gente tem um espaço, né, de calendários diferentes, né, períodos diferentes da história, mas para nós, se fosse 10 de fevereiro, né, 25 de abril, não faria grandes diferenças, porque para nós o que importa é que ele nasceu. Esse, né, é o grande detalhe para o cristão. Nós também, Jesus é um nome tão impactante que, se nós olharmos para a história, mesmo as pessoas que não acreditam, né, em Jesus, tem que se curvar diante da história que é contada antes dele e depois dele. Então é um nome de alguém que veio teoricamente de um lugar insignificante ou menosprezado para os padrões da época, não era um grande centro, né? A gente pensa que o que era o local, né, da origem de Jesus para os padrões da sua época. Mas veja, alguém que surge, né, junta ali num primeiro momento um grupo de homens, né, com uma responsabilidade, e esse mesmo homem que as pessoas, como eu digo, podem não acreditar nele, ao contar a história, né, os historiadores, né, pesquisadores, arqueólogos, antropólogos, quando conta a história, tem que contar a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, um homem que dividiu a história da humanidade é dividida. Agora já quase não se usa mais cheque, né? Mas quando você assina um cheque e coloca 2022, né, presidente Ledias, também está assumindo ali, né, esse pedaço da história que é contado antes dele e depois dele. Quando a gente assina um documento, né, essa data traz à memória esse registro histórico. Então, como eu falei na última vez em que aqui estive, que celebramos a chegada de um rei,
o presbítero Reginaldo, quando me passou aí, né, qual era mais ou menos a ideia, né, dessas mensagens, era exatamente exaltar essa chegada do Messias, porque nesse momento é o que boa parte do mundo, né, está trazendo as suas memórias, a partir, lógico, das suas concepções religiosas aí, mas boa parte do mundo nesse momento, né, celebra o nascimento de Jesus. E o texto que ele havia me passado seria Lucas capítulo 2, né? No versículo 19 depois de tudo que a gente já sabe, né? Eles estão indo lá para um período de recenseamento, né? Então Maria, José, quando chegam lá não tem local para, né, para eles instalarem. Nesse espaço de tempo ela já está prestes a dar à luz. Jesus nasce, né? Há toda a celebração dos anjos em relação àquele nascimento, a visita nos pastores que estão cuidando do rebanho ali no campo. Mas aí tem um versículo que me chama a atenção, porque diz assim: depois de ter ouvido todas aquelas histórias que os anjos celebraram, né, que os anjos entoaram cânticos de adoração, que havia nascido, né, o Messias, o Salvador, Maria, ouvindo tudo aquilo, as pessoas se admirando daquelas histórias, Maria guardou tudo aquilo no seu coração. É muito interessante isso, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, usando um outro texto de referência. Então, como eu falei, assumir a chegada de um rei é assumir também que existe alguém que deve reinar na minha vida. Então, aquilo que eu falei também, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Assumir que, além de Salvador, Ele é Senhor das nossas vidas, né? Vai muito além de apenas um Salvador, né, que veio me trazer salvação, libertação dos meus pecados, vida eterna, mas assumir também, né, esse controle da minha vida. Então não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, as decisões, tudo aquilo que eu devo realizar, Ele deve ser consultado e Ele deve reinar sobre as minhas decisões. Então quando a gente olha para Maria, eu fico pensando, imagina Deus, né, no seu plano, depois de tantas tentativas que Deus havia realizado para salvar nessa humanidade, desde a lei, da instituição da lei, né, desde antes disso, da Arca de Noé, né, ou seja, todas as situações e as coisas criadas por Deus para tentar organizar esse mundo. Eles ficavam bem um período, depois, né, começavam a recair nos antigos erros. Então, qual foi o projeto principal de salvação? Aquele que era o modelo ideal, né, planejado por Deus, era a descida do seu filho. Então, o filho nasceu com um propósito, né, de trazer salvação. E aí a gente tem, né, Jesus poderia ter nascido em qualquer outro lugar, num palácio, não, mas o Filho de Deus nasce ali numa manjedoura, né, num local mais simples que se possa imaginar, por não encontrar lugar para hospedar ele, para hospedar os seus pais e, consequentemente, no momento que antecedia o seu nascimento. Eu quero que você abra em 2 Reis, capítulo de número 4. E eu quero então traçar aqui um paralelo, porque então eu fico imaginando quando Deus olhou Maria, dentre tantas mulheres que haviam, Ele olha para Maria, né? Maria que ainda não estava casada, estava com um relacionamento já encaminhado, um noivado, né, para os padrões da nossa época, já estava comprometida com alguém, recebe a visita de um anjo que vai anunciar aquilo que estaria por vir. Ou seja, a mulher que foi escolhida por meio de uma obra do Espírito Santo, dar à luz ao Filho de Deus. E a gente entende todo esse projeto de Deus, porque, imagina, irmãos, quando Deus criou o mundo, toda a sua glória e majestade, né, quando Ele cria Adão, depois vê que não era bom que o homem ficasse só, cria uma mulher, né,
para lhe ser companheira. Deus estava ali olhando, ele vinha conversar com Adão, né, saber como estavam as coisas. Mas nós ficamos pensando que até aquele momento, até a descida de Jesus, Deus ainda não havia, né, experimentado o que era ser um homem. Porque Deus não havia sido um homem ainda, né? Ou seja, sentir exatamente as mesmas coisas que nós sentimos, né? Porque você pensa alguém que é onipotente, onisciente, onipresente, né? É eterno, não há ninguém acima do seu poder, e de repente ele havia criado um homem, mas não sabia o que era, né, viver como homem. Jesus vem trazendo essa representação e vai viver todas as dores do ser homem, humilhado, maltratado, né, zombado, né, desprezado, abandonado até pelos seus próprios discípulos em determinado momento, quando ele vai ali orar, né, quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo, né, ou seja, ele vai viver todas essas angústias do ser homem, né, todas as limitações, porque lógico, ele tinha um projeto definido, né, ele poderia, se eu quisesse, eu oraria ao Pai, ele me enviaria uma legião de anjos e acabaria com tudo isso, se eu quisesse, mas não, tem um projeto de Deus e eu vou até o fim. O projeto de Deus é que eu seja colocado naquela cruz, o projeto de Deus é que eu seja morto naquela cruz, esse é o projeto de Deus, né? Todas as circunstâncias foram criadas para que ele fosse conduzido até a cruz, mas a morte de cruz já estava estabelecida. Aquele era o plano de redenção da humanidade. Ele se tornou maldito, né? Levou sobre si as nossas maldições. Então veja, esse projeto tinha que acontecer, porque era por meio do seu sangue, do sangue derramado na cruz do Calvário, que receberíamos perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Então quando eu olho para isso, eu quero ver nesse texto aqui, irmãos, por isso que eu falo que eu imagino então o coração de Maria como o coração de Davi, né, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu tantos erros, né, que cometeu falhas, cometeu deslizes, mas tinha o seu coração integralmente, né, colocado diante de Deus. O Salmo 51, que é o salmo do seu arrependimento, né, ele é como se ele dissesse: Senhor, eu estou arrependido mesmo, olha, se o Senhor quiser, tira tudo de mim, tira tudo. Se eu quiser, eu devolvo o trono, não quero coroa, não quero reinado, mas não retire de mim o teu espírito. Ele sabia como que era alguém sem o espírito quando ele viu Saul, atormentado, né, consultando Urim, Tumim, revelação, nada falava com Saul. Deus não falava mais com ele. Ele viu como que ficava perturbado um homem que não tinha mais o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, o que é um coração integral? É um coração de alguém que não vai falhar? Não é isso. Somos falhos, somos limitados, cometemos erros. Aquilo que o apóstolo pode dizer, aquelas coisas que eu quero fazer, eu não faço. As coisas que eu não quero fazer, essas são as que eu faço. Ou seja, por vezes, né, cometemos os nossos erros, mas como o nosso coração está? Como que ele está na presença do Senhor? Então agora 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo de número 8. É uma passagem que eu gosto bastante, porque ela é um pouco enigmática na construção dela, mas para a gente fazer um comparativo e fechando, né, se eu pudesse assim dizer, minha segunda vez aqui a minha mensagem, primeiro eu falei da chegada do rei, né, ou seja, será que realmente o Senhor está reinando na minha vida? E isso a gente tem que entender, irmãos, porque hoje as pessoas, quando chegam nas igrejas, as pessoas, é quase que um mantra, né? Eu vim aqui buscar a minha bênção. Eu vim aqui buscar a minha promessa. E aí são tantas coisas que a gente vê hoje na TV, que não tem nada a ver com o Evangelho, nada. São tantas, ou são quase aberrações, né, que nós olhamos. Hoje os pastores estão sendo substituídos por coachings, quase que, né, levantando a autoestima das pessoas, ou como se fossem treinadores do Evangelho. Não, as pessoas quando vêm para a igreja têm que entender: Cristo salva, Cristo liberta, mas tem aí uma implicação,
quem quiser seguir o Senhor Jesus, e eu falei isso também da última vez, que tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, ou seja, eu tenho que negar valores que para mim são preciosos, mas que desagradam ao Senhor. Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, e a minha cruz é personalizada. Cada um toma a sua e siga ao Evangelho. Então não é fácil. Veja, irmãos, eu sempre tenho esse pensamento. Para notícias boas, todos nós estamos prontos. Já nascemos prontos. Como exemplo, eu sempre coloco isso. Quando de noite toca o telefone na sua casa, 2 da manhã, você pensa que é alguém te ligando para dizer que recebeu uma herança? Você vai, não é? Você já fica 2 horas da manhã, quando você olha, fala, aconteceu alguma coisa. Não é isso? Aconteceu alguma coisa. Mas a coisa que você pensa sempre é uma coisa ruim. Né? Porque toca o telefone de madrugada, você já... Aí quando você vê ali, né, no celular hoje, você consegue, né, identificar aí automaticamente quem está te ligando, você já vê, porque você não vai imaginar que alguém vai ligar 2, 3 horas da manhã para você e dizer que você recebeu uma herança. A pessoa sempre espera um pouco mais. Vou ligar lá para as 9, 10, essa hora ele está dormindo. Mas é uma coisa assim, porque nós, para as coisas boas, estamos prontos para receber presentes, estamos prontos para receber notícias positivas, ou que agradam aos nossos corações, mas e viver com as adversidades da vida? Eu comentei aqui a semana passada, na nossa igreja, né, recentemente, tivemos perdas significativas de pessoas que eram assim... comprometidas com a igreja congregacional, com a igreja de Vila Medeiros, né? Pessoas dizimistas fiéis, sabe? Pessoas de reunião de oração, de escola dominical, líderes, que viemos uma sequência de perdas. Um infarto, uma outra diaconisa preciosa, de muito tempo, Covid. Uma outra irmãzinha, dizimista fiel, sabe, comprometida. Pastor, vai ter uma campanha aí, ela chegava ali, era a primeira a ofertar, sabe, sempre presente nas reuniões de oração, Covid. Mais recente, né, que eu comentei, um casal de presbítero de anos da igreja, ele faleceu um pouco antes de uma outra enfermidade, mas depois de um tempo de internação, contraiu Covid, passou para a esposa, ela 80 e poucos dias hospitalizada, faleceu. Então, são perdas de pessoas preciosas, importantes para a obra do Senhor. E que, né, temos que aprender a lidar com essas adversidades. Vamos ver aqui então, a partir do versículo de número 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Então, aqui a gente tem uma cena, né? Eliseu está passando por Sunem, tinha ali uma mulher rica, né? Uma mulher com condições financeiras, ela constrangeu no sentido de convenceu-o, né? Insistiu para que ele ficasse ali e comesse pão. Então, todas as vezes que ele passava por ali, o que ele fazia? Bom, já vou passar ali para tomar um cafezinho, porque ele viu como que foi essa recepção por parte da mulher. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Veja, ela chamou aquele homem no primeiro momento, entra, toma um café, né, come aqui um pão com a gente, né, preparei um café para você. Ele foi tão bem recebido que em outras ocasiões que ele passava por aquela região, Eliseu dava uma parada na casa dessa mulher. E ela fez o que agora? Ela conversa com seu marido e diz, olha, eu vi que esse homem que veio aqui, tomou um café com a gente, que de vez em quando está aqui, ele é um santo homem de Deus. Veja, irmãos, essa é uma observação dela, né? Ela olha e identifica aquele homem. Veja, irmãos, e aqui a gente está pensando que não existe um padrão de roupa, né, um padrão de cabelo, né, um padrão de formas de eu me vestir ou de eu me portar, que identifique você como cristão. O que nos identifica, né, vai muito além disso. Eu vivi uma vez uma experiência que foi muito significativa para mim. Eu tinha casado, fazia acho que
eu tinha casado fazia um ano de casado. E eu trabalhava aqui na Coronel Oliveira Lima, numa loja que chamava Bunnies, aqui na Coronel Oliveira, no centro de Santo André. E era uma loja, né, teoricamente assim, com roupas um pouco mais caras, né, da média. E eu lembro de um sábado, que era o melhor dia, né, ali. E você está atendendo aquele monte de pessoas, né? O que você faz nesse dia? Você pega a roupa, mostra para um, né? Colocava ali no provador, a pessoa pegava a roupa, né? Aí daqui a pouco você chegava com mais uma calça, entregava tal. E era uma loucura, você fazia isso quase que automático. E você atendia 3, 4 clientes ao mesmo tempo. E eu, numa dessas de sábado, uma correria, eu estou atendendo uma mãe e uma filha, né? Junto com os demais. E na hora que eu peguei, levei lá o vestido, queria ver aquele, né? Levou, provou. Quando ela foi fechar a compra, né? Então você fazia ali preenchia ali um canhotinho, lá uma notinha, e ela ia no caixa pagar. Eu estou preenchendo, né, com as coisas que ela havia separado, para ela ir até o caixa. Aí a mãe se vira para mim e fala assim: você é crente, né? Sabe quando você estranha aquilo? Porque, veja, eu usava a mesma roupa que todo mundo. Aliás, a gente usava muito roupa da loja, assim, né? Quando chegava, você comprava. Mesma roupa, como se eu tivesse exatamente igual eu estou aqui. Ela falou: você é crente, né? Aí eu falei assim para ela: sou. Né? Você se espanta com a pergunta? Porque não é que eu recebi, olha, seja bem-vindo em nossa loja em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja com você, né? Olha essa roupa aqui, receba em nome de Jesus. Quer dizer, eu fiz um tratamento padrão, como todo mundo. E aquilo foi tão impressionante, né? Que ela falou assim: você é crente, né? Aí eu peguei e falei assim: sou. Falei: mas por que você está perguntando? Ela falou: não sei, alguma coisa diferente. Né? E aí, sabe quando você tem, parece que uma luz se acende da responsabilidade de quem você é? Porque, como eu disse, irmão, não havia nada que me diferenciasse dos demais. Nada, e os outros todos educados, né, como todos os vendedores. Então não foi a educação, não, foi algo que para ela, muitas vezes, nós não percebemos. Eu me lembro de uma entrevista do padre Antônio Maria, hoje ele já está um pouco mais velho, bem antes, né, desse movimento que agora a gente tem, mas o padre Antônio Maria, numa vez, numa entrevista, ele falou assim, que ele usava a gola clérica. Aí eu falei: mas você usa sempre batina onde você vai? Ele falou: não, eu sempre uso a gola clérica. Isso ele usou como referência dele. Ele falou: mas por quê? Ele falou: porque sempre me faz lembrar quem eu sou. Ele falou: quando eu estou no aeroporto, quando eu estou na rodoviária, né? Ele falou assim: aquilo me faz lembrar quem eu sou. Ou seja, olha bem, preste atenção, né? Você assumiu uma responsabilidade, você fez um voto. Pense, né? Lógico, ele não está querendo dizer que nós precisamos usar a gola clérica, quer dizer, né, pessoalmente, para ele aquilo simbolizava isso, me faz lembrar de quem eu sou. Então, muitas vezes nós temos que nos lembrar de quem nós somos. Conversamos agora há pouco, né, com o presidente Reginaldo aqui, sobre algumas situações, é isso. Veja, ela diz: esse homem é um santo homem de Deus, mas ele fazia propaganda disso? Não. Pelo contrário, a mulher que Paulo expulsa lá, que tinha, a jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela fica por alguns dias atrás deles. Tá vendo esses homens aí? Homem de Deus, hein? Tudo que eles falarem, pode fazer porque são homens de Deus. Mas ele vê que aquilo ali não estava legal. Ele vê que aquilo já estava incomodando. E ela fica por alguns dias chamando eles de homens de Deus. Eles eram. Mas ele não queria que aquilo servisse como um instrumento de enaltecer, né, de vangloriar-se das coisas que ele fazia. Por isso, espinho na carne, que faz sempre lembrar. Vamos continuando, olha. Aí ela disse, vai chegar para o marido: olha, esse homem é homem santo de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. O que ela fez, irmãos? Aquele homem passava e tomava um café. Eliseu passava e tomava um café. Quando ela falou: esse homem é um santo homem de Deus, então eu quero tê-lo mais perto da nossa casa. Aquele homem que talvez só passava, presidente Reginaldo, e tomava um café, ela falou assim: não, vamos fazer um quartinho aqui, presidente Jess? Vamos chamar um pedreiro? Quartinho aqui, ó, uma mesinha,
né, dentro da realidade deles na época, uma mesinha, um candeeiro, uma cadeira, uma mesa. Quando ele vier aqui, ele tem um lugarzinho reservado, né, para orar, né, para meditar. Ele fica ali sossegado, tem o seu espaço. Ou seja, irmãos, aquela mulher, ao reconhecer que aquele homem era um santo homem de Deus, ela quer dentro da sua casa criar um espaço para a presença dele. Ou seja, irmãos, será que as pessoas hoje estão realmente reservando espaços na sua vida para a presença de Deus? Ou hoje muitos, né, caíram no erro, a igreja que seria o referencial, né, de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra, hoje muito se misturou, a gente não sabe o que é mais. Você não sabe mais o que é louvor, o que é show. Você não sabe o que é mais. Hoje, eu estava vendo outro dia uma dessas cantoras, né, gospel, mostrando a casa, uma mansão, casou-se na Europa, né, todo o glamour que você vê nas outras cantores. Exaltando todo o glamour, né, que vem da venda, agora menos, né, mas dos shows, dos seguidores no Instagram. Mas a gente fica pensando, mas espera aí, o Filho de Deus nasceu num espaço extremamente simples, né? Ele não precisou de um palácio para dividir a história entre antes dele e depois dele. Ele diz assim, olha, você quer me seguir? Tudo bem, pode me seguir. Mas tem que se lembrar de uma coisa, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, hoje, irmãos, nós estamos tratando o Evangelho de uma forma totalmente diferente do que a palavra nos ensina. Veja, aqui era uma mulher rica, não havia nenhum problema em ser rico. Ela era uma mulher rica, o problema não estava em ser rica. E a própria Bíblia referencia isso, era uma mulher rica. E que, sendo rica, não desprezou a oportunidade de ter Deus perto dela. Vamos construir um espacinho. Tomar café aqui conosco é muito pouco. Eu quero que ele fique mais tempo. Se ele tiver um quartinho aqui, ele vai ficar mais tempo. Será que hoje as pessoas querem ficar mais perto de Deus? Querem ter Deus mais perto delas? Essa é a grande interrogação. Porque a gente sabe todos os desafios. Irmãos, muitas vezes nós temos numa semana de 7 dias, de 24 horas, né? A gente só pensar quanto que numa semana a gente realmente tira, para cultuar ao Senhor. Eu falo isso na minha igreja muitas vezes, como reflexão, porque o nosso culto também lá dura 1h30, 1h40, né? Quando você tem uma programação um pouquinho maior, vai 1h50. Isso eu estou falando numa semana de 7 dias, de 24 horas. Você tirou 1h50 para cultuar ao Senhor. Então, olha, continuando. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto. Veja, agora ele já veio, já tinha o seu quartinho. Foi lá, se deitou no quarto. Então disse ao seu moço Geazi, chama essa sunamita. Chamando a ele, ela pôs-se diante do profeta. Esse dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que há de se fazer por ti? Veja, irmãos, até então aquele homem passava, tomava o café e ia embora. Agora ele passa, a mulher diz, fizemos uma suíte para você aqui, ó. Tem um quartinho ali só seu. Imagina, irmãos, ela chama a atenção do profeta. E o profeta que era o referencial da presença de Deus, ou seja, aquela mulher de alguma forma chama a atenção de Deus para a sua vida. Ele só passava e ia embora. Agora não, ele passa e fica. Ele dorme naquele lugar. E isso chama a atenção. Puxa, essa mulher tem, nos tratado com tanto carinho, com tanta dedicação, vai chamar e vamos ver o que ela precisa. Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. O que ele fala? Será que ela quer alguma coisa? Olha a influência que Eliseu tinha, Quer alguma coisa do comandante do exército? O que ela quer? Está precisando de alguma coisa aí que eu seja aí um intermediário, o que eu puder fazer para essa mulher? Ela falou, não, eu habito no meio do meu povo. Aí
Geazi disse, olha, o que eu percebi, ela não tem filho. E o marido dela é velho. Ou seja, irmãos, quando que o profeta pôde ouvir que aquela mulher, né, estava vivendo um impossível, ou uma situação que seria impraticável para a época, né, para os padrões da época, dar à luz, né, a um filho, e ele faz uma referência, olha, ela não tem filho, o marido é velho. Ou seja, está dizendo, a chance aí, né, de ter um filho nesse momento é mínima. Mas quando que despertou isso? Quando ela convidou Deus para estar mais perto. Muitas pessoas, irmãos, querem receber oração. Está indo para a igreja? Ora por mim, hein? Lembra de mim nas orações. Está indo na reunião de oração? Ora por mim. Mas e eu? O que eu estou fazendo para Deus permanecer mais tempo na minha vida? Será que eu tenho a disposição de ir Em Guararema tinha uma pessoa, toda vez que eu passava, né? Ela era o caminho da igreja, né? Sim, na mesma rua. Ela ficava na janela. Ô pastor, vai ter reunião de oração? Vai. O senhor ora por mim, meu filho, tal? Aí eu passava, né? Ô pastor, boa noite, tudo bem? Vai ter oração? Vai. O senhor ora por mim, por fulano, meu marido, tal? Aí um dia eu estou passando, ela falou assim, ô pastor, vai ter reunião de oração? Vai. O senhor ora por mim? Eu falei, não, vamos lá. Vamos lá. Porque a gente se transforma num amuleto. Eu me lembro, se o presbítero Lediécio, não sei se ele vai se lembrar disso, mas foi uma história que ele contou que eu nunca mais esqueci. Quando eu sempre tenho oportunidade, eu lembro isso como referência. Quando ele trabalhava na GM, de uma pessoa que pedia oração para ele e pedia oração para outras pessoas, para as mais variadas crenças, né, presbítero Lediécio? Aí um dia ele falou assim, não, eu vou orar, mas se você só pedir para mim. Vou orar. Porque você pede para tanta gente. Quando você recebe, você agradece a quem? Quem foi aquele que realizou a obra, né? É como ali, ó, agradeço ao santo, né? Pela graça alcançada, e Jesus está desse tamanhozinho, né? Jesus parece que é a parte menos importante no projeto, né? Então, a pessoa agradece ao santo, né? O santo está em letras bem grandes, né? E Jesus está bem pequenininho. Dizendo assim, opa, mas peraí, tem que ser inverso aquilo ali, né? O nome de Jesus é o que deve estar superior àquilo, mas parece que Jesus teve uma pequena participação no milagre. Então veja o que acontece aqui. Ela não tem filho, o marido é velho. Disse Eliseu, chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Veja, irmãos, aquela mulher sabia que ele era um santo homem de Deus. Ela cria um espaço na sua casa para acolher aquele homem. Mas aquela mulher ainda não tinha vivido uma experiência real com Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, gostam da igreja, acham a igreja bonita, acham a igreja confortável, mas ainda não viveram experiências reais com Deus. É bom ouvir o testemunho do outro, mas e o meu testemunho? Qual é a minha experiência? Os irmãos aqui, boa parte, né, dos irmãos dessa igreja sabem, quando eu comecei a frequentar aqui a igreja de Vila Medeiros, há mais de 20 anos aí, né, até citei isso, que 2000, na virada de 99 para 2000, eu trabalhava na Antártica, comecei a ter um problema de saúde, várias internações, e não descobri o que era, e aí eu já estava ficando super desanimado, né, e tinha que pedir licença do trabalho, estava trabalhando, me sentia mal, tinha que voltar para casa, e o problema se arrastando, e aí por último eu estava tomando injeções de morfina. Aí um dia, numa das minhas internações, a médica tinha me dado, era a 3ª injeção de morfina. Eu falei, eu não posso ficar te dando tanta morfina. E nisso, na internação, eu tive uma crise, né, uma dor muito grande que nem com a morfina passou. Ela falou, olha, nós vamos te levar para a UTI para monitorar. Levamos, fiz os exames, aí descobriram que eu estava com uma pancreatite hemorrágica. Ou seja, meu pâncreas estava se decompondo. Depois de alguns dias ali internado na UTI, estourou uma úlcera, perdi sangue, os rins estavam paralisando. O médico chamou minha mulher, a Yara, e falou assim, olha,
Eu não vou te desejar um feliz ano novo, porque o seu marido não sai mais daqui. Infelizmente, né, ele está caminhando por uma falência aí de órgãos e, infelizmente, da morte. Eu não sabia disso, lá no UTI. Minha mulher começou a colocar em oração, na igreja, para irmãos que ela conheciam, começaram a interceder. E uma vez foi um irmão orar por mim lá, no UTI. Eu todo ligado nos aparelhos. Esse irmão disse, olha, dentro de 15 dias você vai sair dessa UTI. Dentro de 15 dias. 15 dias, né, eu saio um dia antes e vou para semi-intensivo. No 15º dia, que seria o dia de eu sair da UTI, o médico tinha chegado para minha mulher e falou assim, olha, eu não sei te dizer como, mas por Deus o pâncreas dele voltou a funcionar. O médico que havia cuidado, o nefrologista que cuidou do meu rim, ele me abraçou. Ele passou num corredor, quando ele me viu assim, ele voltou e falou assim, não acredito. Me abraçou. A enfermeira, quando eu saí do hospital, estava junto com a Yara, ela falou, posso dar um abraço nele? Não acredito que você está saindo vivo desse hospital. Né? Ou seja, é o sobrenatural de Deus. E esse irmão falou assim, olha, ele não sai mais daqui. O médico falou, e esse irmão falou, 15º dia você sai daqui dessa UTI. Aí 15º dia eu estou ali na semi-intensiva. A médica vem e falou assim, olha, ele não vai poder sair daqui, porque deu uma alteração no exame e tal, e, né, ele vai ter que ficar mais alguns dias. Ou seja, teoricamente não se cumpriria aquilo que Deus havia falado. Aí o médico que estava cuidando de todo o meu processo, que me acompanhou no UTI, estava de férias, passa em frente ao hospital e resolve parar para me olhar como eu estava. Passa ali, médico de férias, passa, vou ver como está o paciente. Entra no hospital, vai ver os exames e fala, não, ele fez endoscopia? Falou, fez ontem. Não, então isso aqui, ó, essa manchinha aqui está relacionado ao exame que ele fez. Pode liberar ele para o quarto. Eu assino a alta. Eu fui para o quarto. Ou seja, é o sobrenatural de Deus. Essa mulher não tinha vivido isso ainda. Ela tinha ali um espacinho. Como as pessoas que vêm à igreja, né, gostam do culto, gostam do louvor, mas precisam viver uma experiência real e concreta. E eu não estou dizendo na mesma proporção que a minha, né, porque milagres, eles são significativos para aqueles que vivem o milagre. Cada um dentro das suas dimensões. E aí, continuando, diz assim, olha, bom, ele vai dizer para ela, olha, ele diz assim ainda para o Reginaldo, daqui um ano. Quer dizer, ele aumenta ainda a angústia daquela mulher. O marido já estava de idade avançada, não tinha filho. Ele diz, olha, eu vou voltar daqui um ano. Daqui um ano você vai dar à luz. Olha, por esse tempo, daqui um ano abraçarás um filho. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas. Não brinque com isso. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo o que Eliseu havia falado. Num primeiro momento, aquela mulher disse assim, não minta para mim. É porque você está brincando comigo. Ele falou, não, você pode ficar ter certo. Daqui 1 ano, você vai ver esse menino aí. Passado 1 ano, no tempo determinado, a criança nasce. Continuando. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço, leva a sua mãe. Ela o tomou, levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Imagina esse menino com a dor na cabeça. Dizendo, pai, minha cabeça está doendo, muito forte. Vai lá, leva ele para a mãe. Ele fica ali no joelho com a mãe. A mãe até o meio-dia, com aquele menino morrendo, sem poder fazer absolutamente nada. O que acontece? Sentado até o meio-dia, o menino morreu. Subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. O que essa mulher fez, irmãos? Ela não chamou o marido, né, não saiu gritando pela casa. Ela pegou o menino que havia morrido, né, nos seus braços, coloca na cama do homem de Deus.
Ou seja, irmãos, simbolicamente, ela pegou aquele problema que era algo inimaginável, a dor de perder um filho depois de tanto esperar, algo que aos seus olhos parecia impossível. Ela pega aquilo que era o resultado de um milagre, o filho era resultado de um milagre, ela coloca na cama do homem de Deus. Mas sabe por que ela colocou aquele menino lá? Primeiro, porque ela construiu o quarto com uma cama. Antes aquele homem só passava, agora não. Ela trata aquele quarto ali, aí aquela cama como a cama do homem de Deus. Ou seja, irmãos, onde que nós devemos colocar os nossos problemas? Aos pés do nosso Deus. Não existe lugar melhor para se colocar. E olha o que vai acontecendo. Versículo de número 22. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Menino está lá, na cama do homem de Deus, morto. Ela fala para o marido: prepara aí, um pessoal para me levar lá, vou falar com o homem de Deus. Mas hoje não é dia. Não é dia de ir lá. Por que você vai? Não, prepara para mim aí, não faz mal. Deixa que eu preciso falar com ele. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Como assim? Ele falou: vai lá no encontro dela, pergunta se está tudo bem com ela, com o marido, com o filho. Ela disse: está tudo bem. O menino não estava morto? Como assim? Está tudo bem com você? Porque quando ele viu a sunamita vindo, ele falou: a mulher vem vindo lá. Quer dizer, não era por qualquer coisa que as pessoas visitariam um profeta. Como o próprio marido se admira dela estar indo até ele. Quando ele olha, ele fica ali e fala: vai perguntar. Ela disse: não, está tudo bem, não tem problema. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ou seja, quando ela tem oportunidade agora, ela se lança aos pés do homem de Deus, agarra. Geazi vai tentar tirá-la, Ele diz: não, pode deixar ela aí. Pode deixar. Há um coração quebrantado e contrito, a esse o Senhor não desprezará. Há um coração aflito que busca socorro ao Senhor, Ele não vai te abandonar. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele está sempre pronto a socorrer aqueles que, com sinceridade, se entregam aos seus pés. E veja, o profeta no primeiro momento fala assim: olha, o coração dela está amargurado, mas o Senhor ainda não me revelou o que é. Mas eu sei que é o coração de uma mãe, apertado, triste. Disse o profeta Geazi, versículo 28, disse a ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ou seja, ela disse para o profeta agora: por que você disse que eu teria um filho, deu o filho se cresceu e agora o filho morreu? Ele está lá, está morto. Por que você mentiu para mim? Por que você disse que eu teria um filho? Por que você me deu apenas o prazer de viver alguns poucos anos com meu filho? Eu não sei se os irmãos se lembram, alguns anos, Rio Grande da Serra, de um sequestro que havia acontecido. Foi próximo a chegar, quando o pastor Willy foi para lá. Quando o Willy acabou de chegar, mais ou menos nessa ocasião. Um dono de supermercado era candidato a vice-prefeito, se eu não me engano, e um mercadinho, ali da região, sequestraram ele, e na época pediram, se eu não me engano, 1 milhão, quer dizer, era um valor que nem pensar que ele poderia ter. Sequestraram a filha dele, uma adolescente. Saiu todo mundo procurando essa menina, e tal, e o carro com o sequestrador passa por ele,
com a filha dentro, ele não vê, né? Os moradores ali ajudaram a procurar nas matas e tal. Depois de algum tempo, prenderam os sequestradores, mas a menina havia sido encontrada morta. Ela chegou a frequentar a igreja congregacional. Ela chegou a frequentar a igreja congregacional de Grande da Serra. E na época, o pai havia se convertido recentemente, se eu não me engano, na igreja batista. O pai era novo convertido. E eu não me esqueço das pessoas, né, quando entrevistando ele, falou assim para o pai, né, depois de ter encontrado a filha morta, novo convertido. Falei, como se dissesse, puxa, como está? Meu coração está em pedaços. Só que assim, olha, estou recente na igreja, mas isso não serviu para diminuir a minha fé. Com certeza ela vai servir para aumentar ainda mais a minha fé. Sabe, são essas coisas que você, né, presencia que te provocam impacto, né? Porque você imagina toda a história da revolta, né, de que você pode imaginar. Alguém tem a resposta que você não imagina, não. Vai aumentar ainda mais a minha fé. Vou ficar ainda mais forte com isso. Para a gente indo para o final. Versículo de número 30. Versículo 29. Disse o profeta Geazi, cinge os seus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O que ele falou? Pega lá, né, vai até o menino, leva o meu bordão, coloca no rosto dele. O que a mulher disse? Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Ele não mandou o moço ir no seu lugar? Vai lá, leva o meu bordão, coloca no rosto do menino. Ela falou, não. Tão certo como vive a minha alma e a tua alma, eu não vou sair daqui, não te deixarei. Ou seja, só saio daqui quando você for comigo. O que Eliseu faz? Eliseu vai junto com aquela mulher. Irmãos, eu fico pensando, porque teoricamente era alguém imatura na fé ainda. Né? Não tinha tido experiências, tinha acabado de receber uma bênção tão grande que agora aparentemente havia se perdido. Né? Quando encontra, não, está tudo bem na sua casa, está tudo bem. Mas porque de alguma forma, irmãos, aquela mulher acreditava que aquele Deus que havia dado aquele filho, né, que seria o filho do impossível, poderia reverter aquela situação. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das quais eu acredito que pode acontecer. Não por intermédio das minhas forças humanas, mas porque eu creio que Deus pode fazer algo. E aí, ele vai junto com eles. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado em casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Veja, foi lá, colocou, o menino despertou? Não. Falou assim, olha, está continuando do mesmo jeito, coloquei o bordão, tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, esse disse, toma o teu filho. Irmãos, veja que o próprio profeta Eliseu vive uma batalha espiritual aqui. Bordão. Não funcionou para o Jess, né? Só o bordão não deu certo. Vou lá, ora, né? Anda de um lado para o outro, sobe em cima do menino, né? Olho com olho, né? Rosto com rosto ali. E aí daqui a pouco, né? Vamos lá, vamos andar de um lado para o outro, passa a noite ali, né? Andando de um lado para o outro, vai de novo, se deita sobre o menino. Imagina, irmãos, a mãe está lá embaixo esperando. A mãe está aguardando. E aí? Já aconteceu alguma coisa? Por enquanto nada ainda, o profeta está lá. O profeta está ali, né? Está andando de um lado para o outro, está orando, está buscando, até o menino espirrar 7 vezes,
o menino volta à vida, ele diz, chama a mulher lá. Está aí o seu filho de volta. Irmãos, e aqui a gente pode ter, evidentemente, como um simbolismo para nós. O filho era uma promessa. O profeta havia dito, né? Daqui a 1 ano você vai dar à luz a um filho. Isso se concretizou. O menino cresceu, é acometido por uma enfermidade que o leva à morte. Só que a promessa de Deus, né? Aquelas que nós realmente tomarmos com convicção, ela não será tirada. E qual foi a maior promessa que Deus fez para cada um de nós e a sua igreja? A vida eterna. Ele disse, olha, nesse mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, quando nós chegarmos lá, não haverá nem pranto, nem dor, nem ranger de dentes, nem tristeza, nem choro, nem lágrima. Lá, viveremos uma outra realidade. Novo corpo, novo nome, uma vida eterna. Essa é a grande promessa de Deus. E essa, irmãos, se nós... E ele faz alerta, olha, cuide para que ninguém tome a tua coroa, né? Aquele que se alistou na batalha, não volte, não, né? Porque senão você não é digno. Ele faz uns alertas, ele sempre está nos alertando a respeito de perseverar no caminho. A própria Bíblia diz que eu posso ficar perplexo diante do problema, mas não desanimado. Abatido, mas não derrotado. Eu gosto muito porque quando o apóstolo Paulo diz que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, ele conta um pouquinho antes o que ele passou. Teve dinheiro, não teve nada, né? Fome, fartura, mas aí, como eu falei na minha mensagem, de chamar, né, o Senhor para reino nas nossas vidas. Posso todas as coisas, porque Ele tem cuidado de nós. Então eu fecho com isso que eu havia dito, né, na mensagem anterior, que a gente possa refletir, irmãos. O rei está aí. Mas será que ele realmente é rei? Será que o meu coração realmente está entregue na sua vida? Quando eu vivi essa experiência de quase morte, e depois você sabe realmente o que aconteceu, né? Pós, que você está ali na UTI, você não tem nem dimensão das coisas que estão acontecendo. Mas quando você vê um próprio médico dizer por Deus, quando o outro vem te abraçar na porta do hospital, é porque você fala, realmente servimos um Deus que cuida de nós. Vamos orar. Quero mais uma vez agradecer aí aos irmãos pelo convite, e que irmãos tenham aí uma virada de ano também abençoada, e é um prazer estar aqui novamente. Senhor, nós queremos te agradecer, muito obrigado por essa noite na tua presença, obrigado pelas vidas que aqui vieram com o objetivo de exaltar o teu nome e de ouvir a tua voz. Então que a tua palavra realmente possa ter sido proclamada, e que os nossos corações saiam daqui revestidos da tua graça, do teu poder e da coragem que nós precisamos para enfrentar as adversidades dessa vida. O Senhor não nos enganou. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Nós não precisamos vencer, nós precisamos continuar trilhando nos caminhos que o Senhor propôs para cada um de nós. Por isso nós pedimos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos no momento de fraqueza, de dúvida, de dor, de angústia, de preocupação. Que o Senhor nos ajude a estar caminhando realmente de acordo com a tua santa e soberana vontade. Conduz a tua igreja, prepara, Senhor, o melhor para esse lugar. O Senhor sabe o quanto eu amo essa igreja. Foi daqui que muitas coisas se iniciaram na minha vida, e o Senhor sabe o carinho e o amor que eu tenho por esse lugar. Então, que a cada dia essa casa realmente seja transformada e seja cuidada pelos teus cuidados, que é o melhor que nós podemos ter. Aquela mulher colocou o seu filho na cama do homem de Deus. E é isso que nós devemos fazer, Senhor. Colocar os nossos pedidos e preocupações aos pés do Senhor, e Ele cuidará de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, graça e paz. Amém. Louvado seja Deus, né? Mais uma vez o Senhor fala aos nossos corações. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado pela sua presença. Leva o nosso abraço à igreja e a toda a família. Que Deus abençoe grandemente. Estamos aqui, né, no último culto do ano. Ainda há tempo de você que ainda não dizimou, não ofertou. Ainda temos alguns dias aí pela frente. Essa igreja tem investido a maior parte daquilo que entra aqui no gasofilácio, né, na obra do Senhor, na obra missionária. Desejamos no ano de 22 investir muito mais e também evangelismo, né? Esse é o nosso desejo. Nós temos aí algumas coisas que nós temos pensado e nós queremos investir em missões e também evangelismo. Hoje nós estamos aqui sem, talvez o número da conta da igreja aí não vai aparecer na telinha, mas você poderá estar ofertando. Eu sei que você que nos assiste aí sistematicamente, mas eu vou estar passando o número da conta da igreja. É Banco Itaú, agência 0666, dígito 4, conta corrente 09900, dígito 6, o CNPJ da igreja, 57.617.557, 1000 ao contrário, dígito 93, Igreja Evangélica Congregacional de Camilópolis. Que você possa fazer isso ainda, há tempo. Temos também, né, as cestas básicas, e graças a Deus por aquilo que nós, no ano de 21, com tantas dificuldades, tantas lutas, mas agradeço você que foi fiel ao Senhor, que soube, né, estar agradecendo a Deus através desse gesto de amor e de confiança a Deus, né? Dizimar nada mais, nada menos que isso, é fé, é confiança, é gratidão a Deus. Estamos sim encerrando o ano também, a semana que adentra, né? Na terça-feira nós faremos a última reunião do ano também de oração, pelo Zoom. No domingo havia anunciado no grupo da igreja que nós faríamos o culto. Nós estamos cancelando o culto presencial. Provavelmente, se for possível, a gente vai colocar alguma coisa nas redes sociais, tá? Então nós não teremos o culto presencial no próximo domingo. E quero também agradecer a todas as famílias, né, da igreja, todos vocês que acompanharam aí a nossa luta, as nossas transmissões. Louvado seja Deus por cada palavra que foi pregada nesse púlpito, né? Por cada irmão, por cada mensageiro que foi fiel à palavra de Deus. Nós só podemos agradecer, né, a cada um daqueles que esse compromisso com a verdade, com a palavra genuína, né? Que é a palavra de Deus. Então essa foi pregada todos os domingos, né? Aonde foi ministrado aos nossos corações. E estamos aí também com um projeto para o ano que vem, e que você ore pela Igreja Congregacional de Camilópolis, e que você venha participar também conosco, né? Então, o ano 22 está chegando, está se aproximando. Nós só temos que agradecer ao nosso Deus, né? E nem o pastor Pedro contou um pouco da igreja de Vila Medeiros, quantas vidas, né, foram ceifadas. E nós aqui em Camilópolis, louvado seja Deus, nenhuma vida, né, foi ceifada por esse vírus, por essa doença que, né, que tantas vidas foram, né, levadas de uma maneira tão brutal. Nós só temos que agradecer ao nosso Pai, ao nosso Deus, porque graças a Deus nós não tivemos nenhuma perda através dessa enfermidade. Eu queria deixar aqui, para encerrarmos o culto do ano, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 1 até o verso de número 7. Diz assim, uma recomendação de Paulo ao jovem Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo
as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ao exortar Timóteo, a ser fiel, Paulo considera provavelmente o abandono que teve com outros parceiros. Contudo, ao conclamar, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então a ênfase está na força de Cristo, não na de Timóteo. Se confiarmos em nós mesmos, estaremos fadados ao fracasso. Confiar sim em Deus, Eis a ordem dada por Paulo a Timóteo, para que transmita seu ensino a homens fiéis. Todo cristão fiel tem responsabilidade de ensinar a sã doutrina aos outros. Essa determinação de Paulo serviria de base a uma cadeia interminável de discipulado cristão, com ensino de mestres e instrutores cristãos. Entre muitas testemunhas, o discipulado pode ocorrer em grupos pequenos, grandes, em reuniões de apenas 2 pessoas. Paulo enfatiza aqui o contexto de um grupo. 3 ilustrações são dadas aqui para a fidelidade. A primeira é a do soldado. A caminhada cristã é muitas vezes representada como uma guerra espiritual. O serviço a Deus, eficiente, requer de nós que persistamos em um só objetivo. A segunda ilustração é a do competidor ou militante de uma disputa atlética. Os jogos atléticos gregos eram importantes, exigindo dos competidores um árduo treinamento. Nenhum competidor poderá chegar à vitória e vir a ser coroado se não participasse dos jogos legitimamente preparado. Em coroado, a referência é feita à grinalda floral colocada na cabeça do vencedor da competição, consagrando-o assim como campeão. O cristão fiel receberá também de Deus sua própria coroa de vitória. Não, naturalmente, a coroa real, que pertence unicamente a Jesus. Paulo está dizendo, enfim, que a atividade espiritual deve ser pautada pelas diretrizes de fé e doutrina bíblicas. Abandonar a verdadeira fé é perder a devida recompensa. A terceira ilustração é do lavrador, que trabalha arduamente. O trabalho árduo é consciente, é necessário para que o lavrador possa desfrutar de boa colheita. A negligência ou a preguiça não pode ser um traço de caráter de um cristão fiel. Considera significa, observa o ensino recebido de Paulo e reflete nele. Que o Senhor nos ajude a sermos sim fiéis, homens e mulheres de Deus, dispostos a cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que eu e você possamos agradecer a Deus e que Ele possa usar as nossas vidas, a vida de cada um de nós, para que o Evangelho se propague através do nosso testemunho de vida. Que sejamos reconhecidos como homem de Deus, como foi pregado nessa noite, como aqueles que de fato amam a Deus, aqueles que de fato têm algo a oferecer ao perdido e ao pecador. Que Deus te dê um ano abençoado, um ano de 2021 encerrando, Só podemos dizer obrigado, Deus, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas. E que o ano de 22 seja um ano repleto de bênçãos, Não somente na nossa vida espiritual, enfim, que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade, seja de ordem física, emocional, enfim, Se você tem necessidades também de um trabalho, que o Senhor possa abrir uma grande porta de emprego a você. Que Deus te abençoe, um feliz 2022. Vamos encerrar com uma oração, que o pastor Sérgio possa orar pela sua família, pela sua casa, por qualquer necessidade. Vamos nos colocar em pé e também fazer oração, encerrando, impetrando a bênção apostólica. Deus amado, bendito, mais uma vez queremos te render graças e louvores, porque até aqui podemos dizer que o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem nos guiado
As tuas misericórdias, Senhor, são o principal motivo de não sermos consumidos. E elas têm se renovado a cada manhã sobre cada um de nós. Apesar das nossas imperfeições, o Senhor continua sendo fiel e cuidando das nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor fez no decorrer desse ano que estamos terminando, por saber que o Senhor não deixou faltar o pão sobre a nossa mesa, o Senhor nos concedeu saúde, o Senhor concedeu, em meio a todas as dificuldades, os livramentos que necessitávamos. Então o Senhor realmente tem sido um Deus ajudador. E queremos te louvar por cada família que congrega nessa igreja, que esse lugar continue sendo agraciado pela tua presença. Sabemos que aqui existem homens e mulheres comprometidos com o teu reino, então que a cada dia isso venha se expandir para louvor do teu nome. E que cada família continue também sendo cuidada e dirigida pelo Senhor. Aqueles que porventura estão distantes dos teus caminhos, que o Senhor possa resgatar essa ovelha perdida e trazer novamente para esse rebanho. Sabemos que os teus filhos têm projetos aí para 2022, que cada um deles sejam colocados aos teus pés e que o Senhor conduza-os de acordo com a tua santa e soberana vontade. E assim colheremos os frutos para louvor do teu nome. Muito obrigado por esse ano que estamos findando, por aquele que, se o Senhor assim permitir, iniciaremos, mas sempre, Senhor, pedindo que o Senhor continue colocando sobre nós o teu Santo Espírito e reinando em nossos corações. Certos de que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a igreja do Senhor, espalhadas sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.